A paz do Senhor, queridos alunos pré-adolescentes, vamos para mais uma aula, né? Por enquanto nós não podemos sair de casa, mas nós temos esse meio para comunicar e vamos seguindo em frente até que a gente possa se encontrar novamente, né? Para cultuarmos o nome do Senhor e encontrarmos na IBD. Hoje nós vamos estudar a lição número 7, o dom da profecia. A lição está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. E a Bíblia diz, está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que está assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem, de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a profecia é isso, é Deus usando o homem, né, para transmitir a palavra que ele quer para nós. Então, é um dom, mais um dos dons que nós podemos receber, né, que é o dom de profecia. Ouvir a voz de Deus não é um privilégio apenas relatado no Antigo Testamento, né? A gente pode perceber quantas vezes Deus falou, né, com as pessoas como a gente lê nas histórias, né, da Bíblia relatadas, que Deus fala com o seu povo e Ele também fala conosco. Nós também podemos ouvir a doce e potente voz do nosso Senhor, que se faz ouvir de muitas formas diferentes. Dentre as muitas formas de Deus falar ao seu povo, nós temos o dom da profecia. Uma importante ferramenta utilizada para alcançar nossa mente e coração. Então é muito importante, muito interessante isso, que Deus, através do poder dele, fala conosco, né? Da forma que nós possamos entender. Deus é maravilhoso, né? E ele faz de tudo para estar comunicando, falando conosco. E o que nós precisamos fazer é sempre estar lendo a Bíblia, orando, para que nós possamos ter ouvidos aguçados, né, para ouvir a voz dele e entender, né, quando ele está falando conosco. A profecia é a possibilidade de ouvir Deus transmitindo sua mensagem em linguagem humana, porque ele usa, né, os seus servos para comunicar conosco. Então, é uma das formas que ele utiliza para falar conosco e que a gente entenda, né, que é ele que está falando e é a palavra dele. O apóstolo Pedro revela uma verdade sobre a profecia, de que a verdadeira profecia é fruto da ação de Deus e é ele quem rompe o silêncio e vem ao nosso encontro. É uma forma de nos deixar em contato, né, com ele direto. Ninguém pode falar da parte de Deus se do céu não lhe for concedido. Isso está escrito em João, capítulo 3, versículo 27. Que a pessoa, para falar, né, que é Deus, que é profecia, ele só fala se for de Deus. E a gente tem que ter o quê? Um entendimento que não é qualquer coisa, qualquer pessoa falando, tá, vem a pessoa e fala. Não, a gente tem que ter certeza mesmo, né, que é o Senhor que está falando conosco. E em João está falando, ó, ninguém pode falar da parte de Deus se não for lhe concedido, né? E por quem é concedido? Por Deus, porque é Ele que vai falar conosco. Então aqui está escrito, ó, temos que tomar muito cuidado em relação a isso, para termos certeza se provém de Deus, se não é enganosa. Então a gente tem que ter cuidado com os falsos profetas, se vocês já ouviram falar, né? Pessoas falando de si próprio, e isso é muito perigoso. Nós não podemos brincar de Deus ou com a sua palavra, porque ela é verdadeira, é viva e eficaz. E quando Deus fala, não há dúvida. Então, nós temos que ter muito cuidado quando alguém está sendo usado em profecia.
Aqui diz que as Escrituras têm o Espírito Santo como seu autor supremo, e é o próprio Espírito Santo que fala na profecia. O homem transmite através da profecia o que recebeu de Deus, então não é uma coisa assim aleatória. Ah, eu pensei nisso, vou falar. Não, não tem engano. Com a palavra de Deus, as coisas não saem do seu normal, não saem do eixo, não é uma coisa falada ao vento, fala uma palavra e é assim que vai ser, não. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. E quando há uma profecia, né, a gente tem que saber se é realmente de Deus. Se fosse o próprio Deus que estivesse falando com a gente, não teria necessidade de julgar a mensagem como está ordenado que a gente faça isso. Que não é porque as pessoas, alguém fala uma profecia e é isso mesmo e todos aceitam. Não, a gente tem que ter cuidado. Então, quando tem uma profecia, a gente tem que ter a sabedoria para saber se é ou não de Deus. Se for de Deus, estará conforme fala na sua palavra. Se não provém de Deus, se for uma coisa enganosa, ele vai nos auxiliar para entendermos. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, está escrito assim, ó: examinai tudo, retende o bem. Então, é para nós termos o quê? Sabedoria. Ah, é de Deus? Se for, retenha. Se não for, né? Então, temos que ter o quê? Cautela, porque devemos saber que sempre quando eu falo para vocês leiam Bíblia, orem, é para vocês terem discernimento, porque aí quando a gente lê, a gente entende o que Deus quer para nós. Então ele vai abrir os nossos pensamentos, ele vai nos dar entendimento se é dele ou não. Então orando, falando com Deus, lendo a palavra dele, ele vai dar sabedoria para quem pede. Em 1 Coríntios 13, capítulo 13, versículo 9 e 10, está escrito: mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. É isso que eu tinha falado. A palavra de Deus, ela é justa, ela é fiel, ela é firme, ela não tem, mais ou menos, não é assim que dá. Não, ela é certa. Então, quando Deus fala, não fala por um acaso, não fala, tá bom assim, disse isso. Não, ele fala e o que ele diz acontece. Então, quando ele usa os servos fiéis que ele usa em profecia, eles são usados por Deus, porque quando nós vamos examinar, né, para ver se é ou não de Deus, ela se cumpre, porque está de acordo com a palavra dele. Esse dom é para a igreja e deve ser usado sabiamente para que nós possamos ser edificados, né? Então é uma palavra que edifica, que nos ajuda, nos exorta, né? Nos corrige onde nós tivermos que ser corrigidos, nos consola, nos prepara para a batalha. Então, a profecia é para o nosso bem, é uma coisa maravilhosa que Deus deixou para nós. Então, ela faz tudo isso. A profecia nos ajuda a viver, nos ajuda a caminhar, nos ajuda a perseverar e persistir nesse caminho maravilhoso que nós nunca podemos deixar de seguir. Então, você nunca, sempre seja fiel a Deus, mesmo com as suas nossas, né, fraquezas e imperfeições, mas ele ama aquele que é fiel e permanece nos caminhos dele. Tá aqui em Provérbios 29 e 18, diz que onde não há orientação de Deus, impera a desordem, ou seja, o erro. Então nós temos que ter Deus dirigindo nossos passos todos os dias, porque onde Deus está, há paz, há ordem, há alegria, há consolo e há direcionamento. Então, que nós possamos a cada dia estar
presentes presentes na casa de Deus e agora orando sempre, lendo a Bíblia e perseverando, esperando que esse momento passe logo para estarmos juntos. Eu agradeço, né, que vocês estão ouvindo e aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Até mais.